Nós estamos no dia 19 de outubro de 2023. Meu nome é Torquato. Eu vim hoje aqui mostrar para a esquerda burra e estúpida o que significa a palavra genocídio. Ok? Vamos começar. Em apenas 4 anos, o ditador Pol Pot, de 1925 a 98, porque ele nasceu em 25 e morreu em 98, acabou com 20% da população do próprio país. Professores, jornalistas, pessoas que usavam óculos, chineses, vietnamistas, budistas, muçulmanos. A maioria ele simplesmente expulsou da cidade e jogou para o campo. O que sobrou, esvaziou as cidades e jogou a população toda no campo. 20% da população do Camboja morreram nesta operação deste infeliz Pol Pot. Em 1943, o jurista polonês Rafael Lenk combinou a palavra grega genos, que significa raça ou tribo, com o termo em latim cide, que significa matar. Daí surgiu a palavra genocídio, que tem como principal objetivo descrever o holocausto e crimes semelhantes. Na presente convenção, estende por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. A. Matar membros do grupo. B. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. D. Adotar a medida destinada a impedir os nascimentos no seio do grupo. E. Efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Em seu artigo, ele publica que o Holodomor é um exemplo especial. O Holodomor, que pode ser traduzido como a Grande Fome, foi uma estratégia política adotada pelo Partido Comunista Soviético para matar ucranianos por inanição. Joseph Stalin tinha interesse no território ucraniano e em sua população agrícola. Buscando alcançar seu objetivo, Stalin usou a força do exército soviético para saquear o país, deixando parte da população ucraniana morrer de fome, mas morrer de fome mesmo. Quais foram os maiores genocídios da história? A Grande Fome de Mao Tse-tung, lembram dele? Entre 1958 e 62, 45, isso conte nos dedos, por favor, 45 milhões de chineses morreram de fome. Ocorreu devido à política adotada pelo ditador comunista que governava o país, Mao Tse-tung. Ele promoveu o chamado Grande Salto para a Frente, um programa que tentava acelerar rapidamente o crescimento chinês. A China, naquela época, já era governada pelo mesmo Partido Comunista que governa o país hoje. A ideologia desse partido prevê uma sociedade com forte controle do Estado, lembra Lula, né? Tanto nas atividades econômicas quanto sociais. O livro A Grande Fome de Mao, professor da Universidade de Hong Kong, Frank Dikötter, mostra como essa política do Partido Comunista levou milhares de pessoas a morrer de fome ou por execução política, executando um verdadeiro genocídio. Holodomor, de 1932 a 1933, 5 a 10 milhões, conte nos dedos, de ucranianos morreram de fome durante a ditadura comunista de Stalin, já falamos acima. Holocausto, entre 1939 e 1945, mais de 6 milhões, conte no dedo novamente, 6 milhões de judeus
foram exterminados no campo de concentração. Além de judeus, essa política genocida matava inimigos políticos, nazistas e ciganos. A ideia de Hitler e seus aliados era formar uma nação com a pureza racial. Eles acreditavam que existia uma superioridade de raça entre as raças, sendo o judeu uma raça inferior a todas as demais. Genocídio congolês, de 1985 a 1908, matou mais de 10 milhões de pessoas, conte nos dedos, vítimas do imperialismo belga. O rei Leopoldo II tomou o Congo como uma propriedade da coroa, e sua senha por riqueza foi seguida de assassinatos, escravidão, expropriação de terra e estupros. As denúncias de genocídio demoraram a aparecer na imprensa, mas a obra de Joseph Conrad, intitulada O Coração das Trevas, deram publicidade a este maldito evento. Genocídio armênio, de 1915 a 1923. Foram 1,5 milhão de armênios exterminados pelo Império Otomano. Os armênios foram obrigados a fugir para os desertos da Síria, onde morriam de fome e de sede. Os turcos também assassinavam vilas inteiras, sem se preocupar com o fato de serem mulheres ou crianças. Lembra o Hamas, né? Para eles, tratava-se de uma limpeza étnica e religiosa. Os armênios eram cristãos de um país de maioria muçulmana. Eram definidos como causadores de todos os males, assim como os judeus eram vistos na Alemanha nazista. Essa ideia foi utilizada para embasar as atrocidades contra os armênios. Quer dizer, era cristão, mata. Khmer Vermelho, de 1975 a 1979. O governo comunista do Camboja promoveu a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas para replicar, como eu já disse acima, a reforma agrária. Ok? A reforma que não agradava a população e parecia disfuncional. O governo promoveu assassinato, prisão, tortura, trabalho forçado. Este foi o modo operante dos líderes do Khmer Vermelho. O líder dele era Pol Pot. Eu já disse lá em cima. Ok? Agora, entenderam, petistas, esquerdistas? Marionetes teleguiadas pela nova ordem mundial. Cobradores de narrativas. Becorebas de frases feitas. Genocídio é isso. É extermínio de um povo. Ou matando todos os membros, ou causando lesão grave à integridade física, né, Alexandre de Moraes? Ou submeter intencionalmente o povo à condição de existência capaz de ocasionar a destruição física, total ou parcial. Adotar medidas para impedir o nascimento de crianças no seio do grupo, da sociedade, do povo. Efetuar a transferência forçada de crianças de uma região, de um grupo para outro. Isso aí chama-se genocídio. Quando se aniquila uma população inteira e se arranja uma narrativa, viu, PT? Isso é genocídio. Quando se criam fake news e dele resulta na matança ou no sacrifício moral, mental, intelectual de milhares de pessoas, isso é genocídio, viu, Alexandre de Moraes? Viu, STF? Papuda, colmeia, isso é genocídio. Não vejo nenhum genocídio praticado pelo Bolsonaro. Não vejo nenhum genocídio praticado por Israel. Não se enquadra em nenhuma dessas aqui. Muito pelo contrário. Hitler queria acabar com os judeus e quase conseguiu, exterminando 6 milhões e pouco, usando fornos, usando caminhões de gás, usando tiro na nuca, trabalhos forçados. E quase conseguiu. Qual é o objetivo dos inimigos de Israel atualmente? Principalmente Hamas e Hezbollah. É acabar com os judeus. Não é de graça esses ataques. Eles não querem a faixa de Gaza.
Eles estão se lixando para o povo que mora na faixa dos palestinos. Eles querem que os palestinos se fodam, se explodam. O que eles querem é exterminar os judeus. Acabar com os judeus da face da terra. Ou seja, o mesmo projeto e plano de Hitler. E isso é um genocídio. Outro genocídio que os grupos terroristas estão a praticar ou querendo praticar. O Hamas está praticando. O Hezbollah e os outros grupos estão querendo praticar. E os povos que compram essa narrativa, os jovens imbecilizados, os intelectuais de merda que compram essa narrativa, também fazem parte do grupo que querem exterminar os judeus da face da terra, ou seja, praticar o verdadeiro genocídio. Nós, patriotas do Brasil, estamos sofrendo na pele um genocídio moral. Desde o dia 8 de janeiro, que para nos retirarem das ruas, nos retirarem da porta dos quartéis, para nos retirarem a vontade de sermos livres, de protestarmos, de desconfiarmos, de inquirirmos, de perguntarmos, para retirar o nosso direito, eles criaram o 8 de janeiro, muito bem elaborado, contando com a participação, que eu já disse em vídeos passados, de diversos patrocinadores, diversas fundações, órgãos internacionais, governos internacionais, participar da elaboração da armadilha de 8 de janeiro em Brasília. Ali nos Três Poderes. Os patriotas, na sua ânsia de ser escutado, caiu como patinho nessa armadilha preparada, mas preparada para gente. Marinheiros de primeira viagem, que é pela primeira vez que luta pela sua vontade, luta pela sua liberdade, que sempre esteve em casa assistindo a Globo, na poltrona, feito um poltrão, trabalhando o dia todo e à noite assistindo a Globo e sendo a mente lavada por anos a fio. Fomos robôs, ligados e desligados pela Globo, que fazia o presidente que quisesse fazer e demitia o presidente que quisesse demitir. Não foi, Collor? Não foi, Lula? Agora que o povo acordou, que o povo despertou, está esfregando os olhos, eles criam milhares de narrativas esdrúxulas. Chamaram o Bolsonaro de tudo: nazista, fascista e genocida. Eles chamam do que são, porque quem está apoiando um grupo terrorista que está matando mulheres, tocando fogo em jovens, degolando bebês, são eles. Então, quem são os genocidas? Quem são os terroristas? Quem está querendo acabar com a raça de judeus são eles que estão apoiando esse fato. Então, meu amigo, quem são nazistas? Quem são fascistas? Somos nós ou vocês que estão no olho do furacão, inclusive passando vergonha mundial, como aconteceu ontem na ONU, por defender grupos terroristas e a extinção dos judeus? A esquerda brasileira está de parabéns. Graças ao Hamas, está sendo descoberta a verdadeira face de quem acusava a gente de tudo que vocês são. Genocidas, fascistas e nazistas. Lula e gangue são isso e nada mais que isso. E isso que eu falei, que eu expus aqui, é o verdadeiro genocídio. Vocês estão vendo as fotos que eu estou colocando. São fotos de genocídio congolês, armênio, alemão, de Stalin, o queridinho do Lula, certo? Esse genocídio do século passado, que demonstra muito bem o que é genocídio que o PT quer implantar no Brasil. Aliás,
A justiça já está implantando, quando pegou velhinha de 80 e poucos anos, criança com menos de 10 anos, prenderam na Papuda e na Colmeia, com tortura física e mental. Porque prender pessoas inocentes, pessoas ingênuas e inocentes que não cometeram crime nenhum, e ainda chamar de terrorista e golpista, viu, Globo? Isso sim é um genocídio. É um genocídio. Que submeteu este grupo a condições de existência capaz de ocasionar destruição física, total, parcial e mental. Então está dentro das cláusulas da convenção que Getúlio Vargas em 52 assinou. A convenção, em seu artigo 2º, a convenção define genocídio. Pois bem, genocidas, bom dia para vocês. E no dia que vocês também acordarem, cuidado com o peso da sua consciência. Porque não vai ser a gente, não vai ser ninguém, vai ser a sua própria consciência que vai matar-lhe com o peso dela, esquerdistas safados.